Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai começar com o caso clínico. Na verdade, eu vou tentar fazer de uma dinâmica que eu sempre vá discutindo junto com a Melanie e com a Lilian sobre o caso, para que no final a gente aborde um pouquinho da parte teórica, né, para poder tentar entender como foi que a gente fez a condução desse caso, por que que a gente fez essas coisas, para que não fique muitas das vezes só assim, eu acho que é assim, vamos fazer. Então, vamos lá. Então, é uma paciente de 30 anos, é uma paciente feminino, branca, casada, do lar, ensino superior completo, evangélica. O paciente tem um antecedente pessoal de uma aplasia de células vermelhas e uma doença renal crônica de causa desconhecida. A paciente iniciou diálise no serviço do Hospital Regional em 2015. Então, ela já chegou no Hospital Regional já com uma alteração de função renal importante, com necessidade de iniciar a hemodiálise. Então, durante os 3 primeiros anos, ela ficou em hemodiálise sem qualquer tipo de intercorrência, com os exames aparentemente estáveis do ponto de vista da doença mineral e óssea. E a partir de 2018, ela começou a evoluir, provavelmente com um hiperpara secundário, tá? Associado com hiperfosfatemia, com níveis de ferritina elevados. Então, é uma paciente que já chegou com um nível de ferritina mais alto, era a única coisa que chamava a atenção do início da admissão do paciente. Fora isso, os exames habituais. Então, vamos começar com o caso. Então, aqui eu tenho os primeiros exames da paciente. Então, é uma paciente que chegou em 2015, já chegou com PTH de 419, uma fosfatase de 233, cálcio e fósforo dentro da normalidade e uma hemoglobina já baixa, decorrente da causa primária, né? O paciente com uma aplasia de células vermelhas. A partir de 2017, ela começou a evoluir com um aumento de PTH, e aí a gente começou a ficar mais de olho no valor da ferritina dela. Então ela chegou, logo a primeira dosagem de 2017, ela veio com 2.863 de ferritina. Paciente que recebia transfusão periódica por causa da aplasia, uma dificuldade de uso de eritropoetina e uma reposição de ferro concomitante. Em 2018, ela começou a evoluir com um aumento de PTH um pouco mais desenfreado. Chegou aqui em 879, já cursando com uma hiperfosfatemia e mantendo um valor de ferritina acima de 1.000. Lucas, só uma pergunta, Pode. desculpa. A fosfatase alcalina de vocês, o valor de É até referência é 100. 100? É até Tá. 100, porque acabou que não veio nessa tabela, mas na outra tabela está o valor de referência. Então, Ah, fosfatase o certo. valor de 100 e um PTH até 65. Sim, então a Tá? fosfatase desde o início já era o Já era dobro e ela isso. ainda continuou. Tá. Obrigada. Continuou mantendo. Em 2018, ela começa a cursar mantendo a hiperfosfatemia, cálcio em valor dentro da normalidade, uma fosfatase já dentro da normalidade e um PTH um pouco mais alto. Em 2019, ela tem 1.094 de PTH, uma fosfatase 3 vezes acima do valor de referência e começa a evoluir com hiperfosfatemia. No mesmo ano, 3 meses depois, ela mantém a hiperfosfatemia, mantém o PTH elevado, já com aumento de fosfatase alcalina, cursando com o padrão do hiperparasecundário e mantendo níveis de ferritina também muito elevados, mantendo níveis acima de 1.500. Então aqui a gente começa a observar que é uma paciente que tem um PTH mais alto, fósforo alto, cálcio dentro da normalidade e uma ferritina sempre muito elevada. Então a primeira pergunta que eu coloco para os moderadores para a gente discutir é: vocês acham que isso aqui é um hiperpara clássico? Ela está evoluindo em 3 anos, 4 anos de doença com um aumento de PTH secundário, a doença renal crônica mesmo? E o que a gente pode fazer? Medicação, PTX de cara? E a segunda pergunta dentro desse primeiro momento é: vocês acham que existe alguma relação dessa ferritina elevada constantemente ou o tempo todo com essa evolução da doença mineral e óssea? Bom, a minha opinião aqui, Lucas, é que parece que ela está desenvolvendo um hiperpara mesmo secundário à doença renal crônica, é a evolução clássica que a gente vê, com aumento de fósforo. A gente aqui não sabe qual que veio, o que que veio primeiro, né? Se é o aumento do fósforo que vai levar ao aumento do PTH, na maior parte das vezes mas também depois que tem um hiperpara mais grave, a gente sabe que a reabsorção óssea
faz com que a gente tire aquele fósforo do osso e acaba tendo uma hiperfosfatemia agravada pelo hiperpara secundário, pela reabsorção óssea. Então, me parece que está dentro do quadro clínico mesmo, da evolução normal do hiperpara secundário. Agora, sobre a Certo. ferritina, é, ela já veio com uma ferritina muito alta, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que, mesmo antes, com valores de PTH mais baixos, ela já tinha uma fosfatase alcalina um pouco maior, Sim, né? E ali no momento inicial, ela tinha uma fosfatase até mais do que em porcentagem, né, do valor de referência ideal, muito mais fosfatase para um pouco menos PTH. A gente sim. pensando em porcentagem de aumento, né, que seria o esperado. Então, se foi excluído colestase nesse início da doença renal crônica, pode ser que a ferritina já tenha aí alguma coisa relacionada com a osteodistrofia que ela vai desenvolver, né? Com tanto esse hiperpara é, da doença renal crônica, quanto também aí a ação do ferro sobre o osso. Tá? Então, eu já fiquei de olho nessa fosfatase alcalina aumentada no início da tua apresentação, vou Certo. ser sincera. Bom, eu concordo com tudo que a Lilian falou, né? E assim, o que a gente tem que lembrar aqui é que tem mesmo uma correlação entre essa ferritina alta e a própria doença óssea, né? Então, realmente, eu acho que foi uma evolução para o hiperpara, assim, clássica, mas a gente não pode descartar, né? Que essa ferritina aí colaborou para o desenvolvimento desse hiperpara. Outra coisa, quando você fala assim, o que fazer, né? Bom, eu imagino que ela já devia estar sendo tratada, pelo menos aqui em 2018, né? Ou com quelante de fósforo desde esse primeiro fósforo de 6,5, né? Então, com essa fosfatase alta, PTH alta, esse fósforo de 6,5, tudo, isso daqui eu já teria começado o tratamento lá atrás, né? Então, agora, aí eu acho que vale a pena, assim, que você dê informação sobre o que foi feito nesse tempo, né? Ou se não foi feito nada, para que a gente possa evoluir nesse raciocínio que você está colocando. Certo. Então, só para esclarecer, nesse período, a partir dos primeiros meses que ela evoluiu com hiperfosfatemia, foi iniciado o quelante de fósforo, tá? E associado a isso, como ela tinha níveis de cálcio estáveis, ela começou com o Sinacal 7. Uma dificuldade de tomada por uma intolerância gástrica, principalmente com o aumento da dose. Então, a gente observa, faltou só eu concluir aqui, que nesse primeiro de 2018, do dia 1º de outubro de 2018, foi quando ela começou a fazer um uso melhor do Sinacal 7, então a gente viu uma queda, uma resposta, e depois ficou muito inconstante, só com o Renagel para quelar o fósforo. De resto, a gente não conseguiu mais conduzir ela nesse meio termo. Tá. Então, você já esclareceu bem a conduta quando você pergunta para a gente agora o que fazer nesse caso, né? Você já tentou medidas clínicas que não resultou assim num sucesso, né? Pela intolerância gástrica e tudo. E agora, em 2019, o que que a gente tem? A gente tem um fósforo aumentado, uma fosfatase alta, um PTH muito alto. E, assim, a conduta, ao meu ver, assim, indiscutivelmente indicação de PTX. Perfeito. Agora, com relação à ferritina, o que que vocês pensaram em fazer? Não, a princípio a gente manejou, tentando dar a mínima quantidade de ferro que a gente poderia. O problema é que como ela tem aplasia de células vermelhas, ficou É, naquele.
A gente faz uma bolsa, a eritropoetina não responde, então ficou sempre naquele círculo, né? A gente tentava deixar o menor valor de ferritina possível, mas muitas das vezes a hemoglobina não deixava. Em determinadas situações a gente conseguiu hemoglobinas mais altas, mas a gente vai ver no decorrer do caso que a gente não conseguiu baixar muito essa ferritina do valor que a gente queria, não. E o índice de saturação de... Sempre acima de 30, sempre acima de 30. Tá. Então, assim, a gente não pode falar que é uma paciente que tinha uma... Uma é, inflamação. bom, a inflamação eu ia te perguntar, mas uma disfunção ela não tinha, né? Do ponto de vista de ferro, de anemia, de tudo. Estava Não, eu vou. perfeitamente, assim, Isso. coerente, né? Eu vou voltar aqui até nesse que eu acabei fechando. A gente vê os níveis de hemoglobina de PCR sempre muito baixos. E o de hemoglobina, a gente vê que ela chegou com uma hemoglobina muito baixa, depois chegou a fazer até momentos de 13, só que aí no Uhum. outro mês caiu para 8,5, então ela ficava sempre nesse sobe e desce de hemoglobina. Agora, é muito estranho esse PCR baixo, assim, né? Isso. Isso aí, dos exames todos que você mostrou para mim, assim, o que me deixa surpresa realmente é o PCR, porque eu esperava uma paciente bem inflamada, né? Sim, Pela sim, própria doença óssea, pela própria doença renal, você já tem uma inflamação. E ainda com esses níveis de ferritina, né? exato, Então, eu esperava esse PCR bem mais alto. Mas tudo bem, né? Então, exato. eu acho que do ponto de vista de anemia, como ela tem essa doença de base, não tem muito o que fazer, né? A gente Sim, não consegue milagre. Agora, o resto é PTX, sim. perfeito. Isso é o que eu penso. Então, vamos continuar aqui. Então, perfeito. Então, essa paciente, isso em 2019, tá? Em 2020, em maio, por uma questão de serviço, ela entrou num protocolo de estudo que ela precisou fazer uma biópsia óssea. Tá? E nessa biópsia óssea foi vista uma presença de um osso cortical fino, com osteite fibrosa grave e depósito de ferro na medula. Então aqui eu tenho o resultado dos exames dela pré-biópsia, no dia que ela foi fazer a biópsia. Então a gente tem um PTH de 985, uma fosfatase alta, uma ferritina muito alta com uma hemoglobina de 11,4. Então, assim, a biópsia, ela mostrou para gente que, de fato, esse PTH estava fazendo um padrão de autorremodelamento com uma osteite fibrosa grave e com presença de ferro na medula, tá? Eu até olhei o resultado da biópsia de novo para fazer aula, não tinha ferro na trave, só na medula. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Sim, Frente a essa biópsia, né? Quer dizer, eu tenho certeza que se tivesse sido uma indicação sua e não de protocolo, você certo, teria feito primeiro uma densitometria, né? exatamente. Mas já que foi protocolo, inverteu. Mas aí depois disso, você chegou a fazer uma densitometria? Aí eu vou falar no meio no decorrer da aula. Aí eu vou mostrar para vocês. Então, assim, esses aqui estão os exames, tá? Com esse valor de PTH e essa ferritina. E aqui eu tenho o resultado da biópsia, onde eu vou marcar aqui o BVTV, que é o volume ósseo, né? A superfície osteoide e a superfície reabsorvida. Então, a gente vê um volume ósseo preservado. Então, se a gente pensar com uma ferritina alta, uma fosfatase alta, uma osteite fibrosa grave, como foi descrito no laudo, com um volume ósseo ainda mantido, né? Muito pelo contrário, um volume ósseo muito bom. Uma superfície osteoide muito, muito alta e uma superfície de reabsorção também muito alta. Acrescentou alguma coisa? Sim, assim, eu só queria comentar a respeito desse volume ósseo, né? Certo. Eu não sou nenhuma doutora Wanda, não. Mas a gente sabe que a deposição de ferro, ela dá assim, às vezes ela confunde e na densitometria e tudo, ela dá uma imagem como se fosse um volume ósseo
maior do que realmente ela tem. Então, assim, fica a minha dúvida se realmente esse volume ósseo dela era normal. Para mim, não era, né? Ela tem cortical fina e tem esse depósito todo de alumínio. Então, eu fico pensando que ela não está com essa bola toda de osso, Sim. não, tá? Mas Mas, posso estar enganada. mas ela tem alumínio também? Não, é Ou só ferro. é, Não, não, só desculpa, ferro. eu falei É, errado, Lília, é. é É só ferro. É, ferro. uma coisa que a gente tem que lembrar é que às vezes se a gente pega na biópsia óssea, vai fazer a biópsia óssea e pega um pouquinho para cima da referência onde deveria ser ali, você pode pegar um pouco mais Um osso pouco de mais. transição, então você tem um falso volume ósseo aumentado, né? Se o local da biópsia está um pouquinho acima de onde deveria estar realmente. Às vezes a conformação até da pelve da paciente dá dúvida, né, na hora da marcação da biópsia. Mas uma coisa que chamou a atenção aí nesse resultado é que ela tem bastante osteoide, né? Ela tem Tem, osso não mineralizado. exatamente. E esse osso não mineralizado dela, esse osteoide, com bastante superfície de reabsorção, aí lembra muito como se tivesse uma intoxicação, né, nas traves, e ela não tem, né? Eu até esperaria que ela tivesse aí um pouquinho de ou alumínio ou ferro nas traves, que explicaria esse aumento aí dessa superfície osteoide, mas ela Exato. não tem, né? Mas E de clasto e blasto, você ainda mostra, né? Ou não, ainda não? Como Não, era? De no caso, blasto, ela tem. clasto é aumentado, É mas aumentado e blasto blasto. também. Ah, também, tá aqui, já Também. vi, perdão, agora que eu vi. Então tá, então é um mosteite fibrosa mesmo, né? Exato. Bastante célula e bastante reabsorção, mas aí com essa superfície esteroide aumentada. É, que aí depois isso a gente vai até discutir em cima lá na frente, quando a gente passar um pouquinho, sobre a superfície osteoide mesmo. Uhum. Que a Melanie falou da densitometria, essa paciente acabou não fazendo, tá? Nesse primeiro momento. A gente vai ver lá na frente num segundo momento. É, e você não acha que, quer dizer, isso eu estou perguntando, tá? tá, Para você ir para a Lília, que essa superfície osteoide aí, assim, porque a gente sabe que o ferro, ele altera mesmo tanto a diferenciação de osteoblasto, osteoclasto e tudo, e muitas vezes, assim, principalmente na formação, né? E acaba prejudicando um pouco a, a, a mineralização. Aí eu não sei. Bom, mas a superfície de mineralização ela está normal, né? tá. Não, então Não, não. tá um pouquinho maior a minha SBS. É, Ainda. Pouquinho, mas pouca coisa. A mas gente não tem aqui a cortical, né? Ela veio como descrita como fina, mas não foi medida, tá? Então aqui a uhum, gente não tem a cortical. tá. Ela tem um intervalo de mineralização bastante longo, né, Lucas? Bastante. É Um curto, pouquinho. desculpa. É bem longo mesmo. Então a gente começa a tentar meio que entender se esse é um osso padrão, hiperparatiroidismo secundário, né? Como a Lilian falou, o que chamava muita atenção era a fosfatase alcalina alta no início, com um PTH relativamente dentro da faixa de referência, 412, se eu não me engano, e uma fosfatase alta com essa ferritina já muito alta, né? Então, será que nesses 3 anos essa ferritina não está fazendo o efeito dela? Dentro do contexto formação, reabsorção, eu acho que é um questionamento que a gente teve quando a gente viu essa biópsia. Então, ficou Eu tenho naquela. certeza que sim. Embora eu esperasse um pouquinho diferente, mas osso, você não sabe o tempo que ele é, necessita para mudar o padrão, e, né, quer dizer, nem sempre vem aquilo que a gente sabe na teoria, né? exato. Mas com certeza é um osso que sofre a interferência dessa ferritina alta.
exatamente. Então, perfeito. Então, vendo essa biópsia, em maio de 2020, ela veio. Então, a minha primeira pergunta, vendo essa biópsia, né? A gente acabou de ver a descrição dela. Vocês tratariam essa paciente para intoxicação de ferro? Eu sim, eu Olha, trataria. eu não sei. É porque a gente tem diagnóstico de intoxicação por ferro no osso, teoricamente, é 20% de Sim, ferro em trave, né? Na trave, na superfície de mineralização. Tem aquele trabalho meu que você comentou no início, que foi aquele que eu fiz mais antigo, que a gente contou as células que tinham bastante ferro na medula óssea. Mas hum, isso foi uma contagem, foi um trabalho que correlacionou a quantidade de ferro da medula com a quantidade de ferritina, e eram diretamente proporcionais. Quanto maior a ferritina, mais ferro na medula. E maior também era o PCR de alguns pacientes, né? Principalmente quem tinha a ferritina mais alta, tinha um PCR mais alto e tinha mais ferro na medula óssea. Mas foi um corte, sabe? A gente não sim, analisou tratamento, a gente não fez nenhum protocolo de segmento desses pacientes com vigilância, não tem uma biópsia de controle, poxa, foi um corte, né? sim. Então, eu não sei, sinceramente, isso eu não sei te dizer se eu indicaria um tratamento de intoxicação por ferro, não sei. Eu vou pensar um pouquinho mais. Tá, então tá bom. Olha, Lucas, Oi, eu não tenho experiência nesse tipo de patologia, né? Mas o que a gente sabe, e você ainda sabe melhor, é que quando você quela esse ferro, você só vai trazer benefício para o osso, né? Porque a gente sabe que vai diminuir ferro, ferritina, tudo. E uma coisa que aí nessa biópsia não apareceu, mas que com certeza é uma outra doença que vai se sobrepor a, a essa osteite fibrosa, é a osteoporose, né? sim, E eu acho que se você quer esse ferro, com certeza você está ajudando, né, a diminuir a formação de radicais livres, toda essa fisiopatologia que a gente sabe, né? Libera o osteoblasto, inclusive, para melhorar esse osso, para mineralizar e tudo. Em contrapartida, não tem assim contraindicação nenhuma, né? sim. Então, só que eu acho que essa paciente vai ter que ser repensado que tipo de, quer dizer, o tempo de Tempo. tratamento, né? Porque ela tem um ciclo vicioso. Então, Sim, é um paciente nosso que a gente trata, dá desferal 1 ano ou mais, e com isso resolve o problema, né? Mas, de todo jeito, que a melhora seja assim menor do que a gente gostaria, eu continuo achando que deve tratar, porque embora eu não tenha experiência nessa patologia, estou falando. Mas mesmo assim, eu acho que você está evitando uma osteoporose, e é claro que quando a gente fala em osteoporose numa paciente que tem esse quadro aí grave, né? Se a gente está falando em fratura, em mortalidade. Então, exato. é isso que eu penso. Perfeito. Assim, só para complementar, ela não foi tratada nesse período, tá? Então, optou-se por não tratar. Por quê? Porque logo depois essa paciente fez uma PTX com o implante membro superior direito, tá? Então, o que que você pensou? Bom, eu vou mexer agora no PTH, eu vou fazer uma PTX. Então, vamos ver como esse osso vai se comportar para não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho um exame pré-biópsia. No mesmo mês, ela fez a PTX, iníciozinho de junho.
tá? Então, a gente vê que mantém os níveis de PTH elevado e no pós-PTX, dia 1º de junho, ela evoluiu com PTH de 31, já com hipopara, uma fosfatase que já aumentou, já fazendo a fome óssea, que é padrão, o cálcio diminuiu, o fósforo diminuiu, e um mês depois, a gente refaz a coleta mensal, que ela tem uma ferritina um pouco menor, tá? Então, ela mantém níveis de ferritina elevados, mas sem o padrão que a gente via antes de 1.800, 2.000 e assim sucessivamente. E com uma tendência ao hipoparo pós-cirúrgico, né? Então, isso foi o que aconteceu com a paciente nesse primeiro momento. Então, optou-se por não tratar com desferoxamina, fazer a PTX e vamos ver a evolução dela para ver qual seria, como esse osso iria se comportar, Super sensato, viu, Lucas? tá? Super sensato. Quer dizer, eu quando falei que trataria, eu estou pensando só na ferritina, né? Sim, Agora, é inquestionável isso que você fez. Primeiro tinha que fazer isso e ver a resposta, mesmo porque, igual eu comentei, essa história da ferritina alta, isso não vai parar, né? é, Então, assim, você pode postergar o tratamento pelo tempo que você quiser, mas um dia, se a ferritina continuasse alta, eu trataria. perfeito. Legal. Então, beleza, isso foi em maio de 2009, maio, junho, julho de 2019. Em 2020, um ano depois, a paciente começou a evoluir com hipocalcemia. Então, a gente começa a observar aqui que em 2020 o cálcio total já foi para 8,2, em outubro de 2020 foi para 7,5 e ela começou a ficar sintomática. Com a queda do cálcio, o PTH começou a subir, e o fósforo deu algumas subidas, mas em princípio estava estável. Tá? Então a gente optou por começar o carbonato de cálcio em pó e os comprimidos de calcitriol, 5 comprimidos de 12 em 12, e o carbonato de cálcio em pó, uma colher de sobremesa 3 vezes ao dia, que equivale a 10 gramas de carbonato de cálcio. A princípio, a ferritina continua elevada, tá? Continuou elevada, mas essa evolução dessa hipocalcemia chamou muito a atenção. E se a gente olhar, ela subiu um PTH porque o cálcio caiu, a fosfatase dela começou a querer subir de novo. Em 2021, ela manteve níveis de cálcio total iônico baixo, sintomática, mesmo à custa de reposição. Eu não discriminei bem, mas nesse período que ela começou a fazer cálcios mais baixos, ela chegou a tomar parecido com as doses da fobiócea mesmo. Tá? 15 gramas de 6 em 6 horas, calcitriol 4 vezes no dia, para a gente tentar segurar esse cálcio, e o fósforo tendeu a cair. Então, o PTH ficou numa mesma faixa, mas a fosfatase sempre mais elevada, mantendo níveis de ferritina ainda muito altos. Olha Aí só, olha que veio. Oi, interessante. pode Ah, falar, Lívia. você já Ah, botou a frase que eu ia falar e eu ia puxar o gancho agora. essa é o É, questionamento. é, olha só, quando a gente faz uma PTX, a gente diminui o PTH, a gente tem o hipopara pós-PTX, que é extremamente comum, a gente diminui remodelamento ósseo. Quando termina a fome óssea, a gente diminui remodelamento ósseo. Daí, abre aquela porta gigante para tudo que tiver de metal pesado, ou inclusive o ferro que está lá na medula, talvez entrar aí na frente de mineralização e começar a ter agora ferritina, ou até mesmo um alumínio vindo aí, eu não sei. Até que, teoricamente, a gente tem águas melhores agora, nos últimos É, anos, né? Mas a gente ainda vê alumínio. Mas está parecendo que ela está começando a mexer o lugar onde estava o ferro. Se a gente for pensar só em ferro, na medula, parece que o ferro está saindo da medula e está entrando na frente de mineralização aí, está fazendo aí atrapalhando a nossa vida, não deixando ela continuar mineralizando e com essa tendência à hipocalcemia. Para mim, parece que ela está fazendo intoxicação, agora sim, intoxicação óssea, e agora eu pensaria mais em tirar aí esse ferro que estava na medula. E eu não sei se nesse período você chegou a fazer teste aldesferal para ver o alumínio, né? Se ela não, também não foi pode ter feito. feito, porque outra biópsia aí, coitada, né?
talvez, difícil. Mas é uma situação que me chamou muito a atenção. Essa fosfatase subiu demais, né? É. E com isso o fósforo, o cálcio caiu, o fósforo caiu. Tá com uma cara de oxomalácia, né? Ou uma doença mista aí, mas uma cara de oxomalácia, talvez por intoxicação, ou de ferro ou de alumínio associado. E se a gente pensar, tá certo que na biópsia anterior ela tinha uma remodelação muito alta, mas ela tinha uma superfície osteoide também muito grande, né? E que não tinha mineralização. Então, pensar que isso evoluiu para uma osteomalácia também foi uma das coisas que veio quando a gente pensou nisso. Viu o quadro todo, ainda mais com esse cálcio baixo, evoluindo com o aumento de fosfatase. Lucas, Foi, continuando o que a Lilian falou aí, eu acho que é bem por aí. Depois que você tira o PTH, parece que você libera para que o ferro realmente venha e faça o, o que ele tem para fazer, né? E uma das coisas, né, que a gente sabe é que realmente ele vai bloquear muito mais o osteoblasto e estimular a diferenciação do osteoclasto, né? Então, eu acho que aí agora o quadro ósseo já muda de figura, já sai de uma osteite fibrosa e já caminha mesmo para uma osteomalácia, né? É isso que eu penso. E, de novo, eu fico com o pé atrás, porque logo, logo uma osteoporose também, né? Então, exato. é uma situação, assim, do ponto de vista de doença óssea, muito, assim, muito delicada mesmo, né? E realmente, eu acho que aqui agora está na hora de dar um desferal. Beleza. Perfeito. Então, em 2022, continuamos em 2022, ela continua com cálcio baixo, continua com fósforo normal e ela começa a tender a fazer hiperfosfatemia. Então, o cálcio continua baixo com hiperfosfatemia. E em julho de 2022, com cálcio total de 6,7, fósforo de 5, fosfatase de 101 e uma ferritina de 937, a gente fez outra biópsia óssea nela, Ah, tá? deixa eu te perguntar uma coisa antes Oi. da outra biópsia. Você não tem nenhuma dosagem de vitamina D? Não, não tinha no prontuário. Não tinha, Isso aí é uma pena, né? não Porque tinha. é uma das coisas que a gente Até para ver a osteomalácia, né? desce bem baixo, né? Exato. E outra coisa que a reposição da vitamina D, com certeza, ia ajudar a melhorar tanto esse fósforo quanto esse cálcio, né? Então, eu acho que foi uma coisa que podia ter sido feita Sim, mas é isso, é assim que a gente aprende, né? exatamente. Então, com esse quadro dessa hipocalcemia ainda não tão bem explicada, sem a gente entender muito, a gente fez a biópsia. E assim, só para lembrar, todo mundo que está vendo, a gente fez a biópsia na presença de ferro em medula, uma cortical fina e presença de osteite fibrosa. E aí agora, na segunda biópsia, 3 anos depois do início, a gente tem esta biópsia. Então a gente vê Coisa em linda. O ferrinho a- é lindo assim, é, desse jeito, né? Mas a gente vê direitinho o ferro aí agora na no superfície de trave, mineralização, exato. exato. Então a gente vê o ferro é esse que está corado de azul, tá? Então tudo isso que tem ferro ferro dentro da medula. E a gente vê aqui a trave, a frente de mineralização recoberta por ferro. Então, de fato, ela evoluiu com uma intoxicação por ferro. Agora, de fato, de conceito, né, acima de 20% provavelmente, e mantendo ainda uma quantidade de ferro muito grande na medula. Então, vendo essa biópsia, eu vou deixar 3 questionamentos. Se valeria a pena a gente pedir mais algum exame complementar para ela, se a gente manteria a reposição de carbonato de cálcio calcitriol, o tratamento com desferal seria indicado quanto tempo, e uma coisa que faltou eu colocar que eu pergunto para a Melanie e para a Lilian. Vocês
Vocês acham que se eu tratasse antes, lá na primeira biópsia, que era só a intoxicação na medula, essa evolução provavelmente não iria acontecer? Então, será que o momento da gente começar o tratamento não é logo que a gente vê o ferro na medula, ou eu espero para ele chegar na trave? Porque, como a Lilian falou, conceitualmente eu só digo que é intoxicação por ferro quando eu tenho mais de 20% na trave, né, na frente de mineralização. Mas no caso, na primeira biópsia, não. Ele demorou 3 anos para acontecer isso. Ô, Lucas, eu acho que você fez tudo muito certo. Você tratou o hiperpara primeiro, fez PTX, observou mais um pouco assim, a evolução, né? E eu não tenho nada assim. A única coisa que realmente que eu já comentei que eu acho que faltou foi a vitamina D, né? Agora, o resto, manter cálcio, carbonato de cálcio, calcitriol, isso aí a gente trataria como qualquer outro paciente, de acordo com a necessidade, né? Não vejo em que isso vai. Agora, pensando que você devia ter feito isso lá atrás, que ia impedir a, a deposição ali nas traves, eu. Sabe, eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que o raciocínio da Lilian é que está certo. À medida que você fez a PTX, tirou o PTH, tal e tal, você abriu o espaço para que o ferro realmente viesse e depositasse, como é um comportamento muito semelhante com o alumínio, né? Sim, Então, não acho que ia impedir isso, não. Agora, eu trataria, e quanto tempo, né? Eu acho que isso daí você vai tatear e aprender quanto tempo, né? Num ano, dois, dois. ou com uma dose menor de desferal depois de um certo tempo, para o resto da vida, não sei. Isso aí depois você até conta para gente o que é que você fez. Certo, vou contar ainda. Deixa eu te falar, em relação ao exame de imagem, eu não penso em mais nada. Não sei. Pode ser que você ainda traga alguma novidade para a gente ir para frente, mas não pensei em mais nada. Cálcio e calcitriol tem que manter, a gente tem que repor, né? Então, ela faz, às vezes, hiperfosfatemia, que às vezes quem está ouvindo fala assim, ah, mas vai dar calcitriol em momentos que está com esse fósforo alto, né? O que que acontece? Quando a gente tem hipocalcemia grave, às vezes, pelo balanço físico-químico, o cálcio cai tanto e o fósforo sobe um pouquinho. Então, você precisa realmente subir o cálcio. Aí o fósforo vai cair. Então, eu, sim, manteria cálcio calcitriol. Agora, sobre o tratamento com o desferal, sabe o que eu acho? Olha, eu não sei, tá? Tá. Certeza, nunca li isso, mas eu acho que um bom parâmetro para a gente é a ferritina. Por quê? Sim, Porque como a gente tem, sabe que ela tem o depósito na medula, ela tem depósito na trave, todo o depósito que sair da trave vai depois. Pode ser que entre de novo aquele que está lá na medula, porque tem um montão. E a gente sabe já foi comprovado que a correlação do estoque de ferro com a ferritina, então por que não usar a ferritina como parâmetro, né? Eu acho que seria um bom parâmetro para a gente ir vendo o quanto tempo fazer de desferal, até porque ela tem uma doença de base que ela precisa receber, né, de tempos em tempos aí a transfusão, ela sim, vai continuar recebendo aí vai ter um estoque de ferro grande e vai continuar recebendo. Eu acredito que vai ser um tratamento prolongado e só pensaria em tirar se a gente notasse que os parâmetros dela de ferritina forem caindo e os parâmetros dela da fosfatase e do PTH forem se PTH. acertando, né? Sim, concordo. É meio que aquele jogo de cintura que a gente tem que fazer. Eu não sei se a dose do desferal deveria ser uma dose plena também, não sei, ou uma dose um pouco menor, isso eu não sei. Trataria inicialmente com uma dose plena, porque ela está precisando tirar o mais rápido possível esse ferro da trave, né, para melhorar a mineralização e melhorar a hipocalcemia. Tá? Perfeito. Lucas, posso fazer uma pergunta para vocês três? Quando a gente tem, por exemplo, um alumínio no osso, na maioria das vezes a gente vê ele na frente do Na membrana, frente. eventualmente dentro da trave. Na medula a gente não costuma ver, né? E quando a gente vai fazer a PTX nesses pacientes que a gente sabe que tem alumínio,
Vocês esperariam retirar o alumínio primeiro para depois fazer a PTX? Ou já faz a PTX e depois se corre atrás do alumínio, como nesse caso com relação ao ferro? Olha, Leandro, assim, eu vou falar da minha experiência. A gente raramente faz isso, de tratar o alumínio para fazer essa PTX depois, viu? Mesmo porque, assim, a sintomatologia, né, do hiperpara grave, ela é tão importante e a dificuldade de fazer PTX maior ainda que eu não vejo justificativa para que você perca um ano, ou às vezes até mais, tratando um alumínio e deixando o hiperpara explodir. Então, eu não, assim, isso está na literatura, mas é assim, é uma coisa que eu e muita gente a gente não faz, tá? Eu pergunto isso porque, assim, se a gente pensar que o ferro e o alumínio têm um comportamento nas células muito parecidas, né, de bloquear a atividade celular, principalmente a osteoclástica, se eu deixar esse alumínio aí e tirar o PTH, na realidade eles se contrapõem, um contrapõe o efeito do outro no osso. Um bloqueia a atividade, no caso alumínio, o PTH estimula. Então, se eu tiro um da jogada e deixo o outro, eu vou liberar o efeito danoso de quem eu deixei. Claro, No caso do mas ferro, eu não posso pensar da mesma forma? pode pensar, mas aí Pode. você pondera o que eu te falei. Um cara que já tem fratura, às vezes tem tumor marrom, está morrendo de dor, quer dizer, o cinacalcete não está dando conta de controlar nem nada, e você até tem uma suspeita grande que ele tem alumínio e tudo, eu nem faria biópsia desse paciente antes da PTX. Eu faria PTX. Aí depois da PTX que é o que o Lucas fez. Eu acho que está assim super correto, sabe? Porque não é um tratamento curto, né? É um tratamento longo. Tem paciente que você trata 3 vezes alumínio, e agora que a gente está pegando mal mesmo com essa história do ferro, e você não resolve o problema do alumínio. Então, a PTX é assim, acabou a cirurgia, o paciente já melhorou, né? Ele abre o olho, ele já melhorou. É. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu pergunto isso. Agora, Lucas, antes Oi, de você continuar, eu queria fazer 3 sugestões. A pode. primeira, para esse caso, né, para o futuro. A primeira, é a densitometria, a segunda, a vitamina D, e a terceira, se você sabe, né, melhor do que qualquer um de nós, que a sobrecarga de ferro se tá assim no osso, no fígado, então deve estar um horror, né? Exatamente. Então, uma ressonância magnética. Eu faria antes do tratamento ou no começo do tratamento com desferal, se você tiver condição, eu faria uma ressonância magnética, né, do fígado, tá? Tá. E guardaria. Aí, depois de um ano ou dois, de acordo com a evolução da ferritina mesmo, que é um bom parâmetro e tudo, você não vai fazer uma terceira biópsia para ver se melhorou, né? É. Mas aí você pode fazer outra densitometria, mesmo tentando rastrear a osteoporose, e aí faria, se você quer ter assim um parâmetro bom, se melhorou, se não melhorou e tal, aí você poderia, inclusive, fazer outra ressonância de fígado, que aí você vai ver se o seu tratamento realmente Foi está sendo efetiva, né? eficaz, né? Isso para lugar que tem condição, né? Sim, A exatamente. gente, você foi muito mais além do que uma ressonância magnética, né? É. Com a história do T estrela, T sem estrela, Isso. né? Então, eu acho que seria, assim, uma coisa interessante. E se não der para fazer, pelo menos a gente falou, porque sempre alguém vai poder fazer uma ressonância, né? Perfeito. É isso. Eu levantei a mão aí porque eu queria voltar naquela questão que eu estava colocando,
Eu não costumo também, Melanie, Ah, esperar Leandro, você desculpa, viu? Eu o quê? Não, não não, é que eu achei que a gente já tivesse acabado, mas você não, desculpa. não, Vamos não, lá. é isso. Não, é só para dizer assim que eu concordo com vocês. Eu também não costumo tratar o hiperpara ou tirar o alumínio para depois fazer PTX. Eu acho que são coisas que têm que ser complementares. Não tem muito sentido você tirar um e liberar o efeito ruim do outro. do outro. Então, por que que eu volto nessa questão? Será que eu não tenho muita experiência também ainda com ferro? O Lucas talvez possa ajudar, a Lilian, você, enfim. Se eu tiro o PTH, será que eu não libero o efeito do ferro, mesmo sendo ele, mesmo estando ele dentro da medula e não no osso, como aconteceu agora? Sempre que eu faço isso, que eu não tiver ferro na frente de mineralização, vai acontecer isso se eu fizer PTX, se eu baixar PTH quimicamente ou cirurgicamente? Será que Bom, tem que começar junto o tratamento? essa é uma coisa bem importante que o senhor levantou, porque, de fato, o que a gente vê logo no início, principalmente nos pacientes que, pelo menos o que eu peguei, é que a maioria das vezes eles começam na medula. E, de fato, se a gente não tratar ali, isso, como aconteceu com essa paciente, ele vai para a trave e vai dar sintoma. Então, por exemplo, teve um paciente que, eu vou falar um pouquinho deles lá na frente, que ele acabou tratando e depois fez a PTX. Eu tenho notícias até hoje que a evolução foi muito boa, então a gente conseguiu fazer um tratamento antes. Isso porque acabou entrando no nosso protocolo, né? Mas eu acho que vai ficar uma interrogação até mesmo para a gente discutir posteriormente sobre isso. Não sei lhe dar uma resposta correta. Eu tenho uma vivência dos pacientes do meu doutorado mesmo. Eu acho que essa questão de priorizar um tratamento ou outro, já que ele não pode ser feito assim no mesmo momento, o que vai determinar isso é a gravidade do Concordo. hiperparatiroidismo que ele tem. Eu acho que isso é o que determina, né? Eu sei que, claro, você teve uma experiência diferente, porque era um protocolo, era sua tese, e aí, enquanto deu para segurar, segurou, né? É, Mas no dia a dia, eu acho que é assim que, bom, eu acho que é o exato. mais sensato, né? E pensando no bem-estar do paciente. Bom, então vou continuar aqui. Então, falando de sobrecarga de ferro, então a gente viu que essa paciente acabou evoluindo com uma sobrecarga de ferro óssea. O que que a gente tem que entender um pouquinho sobre sobrecarga de ferro? Então, a gente precisa entender que a gente tem dois tipos de sobrecarga principais. A gente tem a sobrecarga que normalmente a gente vê acompanhada da hemocromatose, é uma sobrecarga que ela predomina principalmente em coração, pâncreas e fígado, e a gente vê uma sobrecarga proporcionada por hemociderose transfusional, ou primária ou secundária. Então, a gente vê uma predominância no fígado, osso e baço. Então, por que que isso é importante? Porque esses são os nossos pacientes. Esses são os pacientes que são tratados na diálise, que recebem bolsa de sangue periodicamente, que usam o sulfato ferroso de uma forma constante, que tem sangramento, e que é esse paciente que a gente vai olhar. Então, cada vez mais a gente tem visto a presença de uma sobrecarga nesses pacientes, com uma ferritina mais alta. E o que que eu preciso entender? O que que mudou da era pré-eritropoetina para hoje? Então, na era pré-eritropoetina, a gente tinha o que se chamava de discrepância paradoxal da intoxicação. O que seria essa discrepância paradoxal? Seria uma desproporção de sobrecarga de ferro no fígado e na medula. Então, esse estudo de 82, de 80, eles começam a fazer biópsia de fígado, biópsia de medula óssea. E eles começaram a observar o quê? Uma sobrecarga de ferro importantíssima, hepatosplênica, e não proporcional na medula óssea. Então, a gente vê uma diferença muito grande de concentração. E a grande pergunta é, por quê? Se eu estou dando a bolsa de sangue, se eu estou dando fé. E hoje? O que que a gente vê hoje? Essa discrepância, ela se mantém? Tem uma predominância de fígado, de baço e não de osso? Então, o que que a gente tem hoje? Bom, o que que a gente consegue dizer? A gente consegue dizer que cada vez mais tem se visto sobrecarga de ferro nas biópsias ósseas
realizadas no Brasil. Então, esse é um estudo da Melanie, de 2018, que mostra a presença de ferro dentro das biópsias em porcentagem. Então, 12, 10, 15%, 24% de sobrecarga de ferro nessas biópsias, com uma relação direta com a ferritina. Então, a gente vê, quanto maior a ferritina, maior é a chance desse paciente intoxicar. E era o que a Lilian já tinha visto isso lá em 2009. Então, ela fez uma contagem de célula na medula e ela viu uma relação direta com o valor de ferritina. Então, mais células presentes na medula corada com ferro era relacionado com uma ferritina maior. E o mais interessante de tudo, normalmente esse aumento dessa quantidade de ferro era com uma presença de uma ferritina acima de 500. Então, o que que a gente começa a entender? A partir de 500 de ferritina, a gente começa a ter depósito na medula. E aí a gente vai se perguntar, será que com 500 ele tem depósito na medula? Quanto tempo vai demorar para aquele questionamento que a gente estava falando anteriormente? Para esse depósito ir para a trave, para ir para a frente de mineralização? E se esse paciente fizer uma PTX depois, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse paciente? Então, como é que eu consigo fazer, ajudar? Por que que a gente tem visto cada vez mais presença de sobrecarga de ferro nessas biópsias ou nesses dois trabalhos? Porque a gente tem ainda uma dúvida. Qual é o valor da ferritina ideal? Então, se a gente pensar que no Japão eles usam uma ferritina menor que 100, uma saturação menor que 20, se a gente pensar que o Cadigo usa uma ferritina até 500, uma saturação até 30, e se a gente pensar que vários trials agora, inclusive o Pivotal, que foi o mais famoso, já orientando uma ferritina mais elevada, de 700, de 800, dependendo da referência, será que eu não vou piorar essa sobrecarga? Que lá com 500 eu já tinha 600? Então, esse é o primeiro questionamento. A gente há muito tempo vem avaliando valor, só que agora a gente tem visto cada vez uma relação em conjunto do aumento da ferritina com a sobrecarga de órgãos. Eu mostrei para vocês dois trabalhos que mostrou especificamente no osso, e aí a gente vem a colocar o papel da ressonância magnética nessa sobrecarga. Logo que a ressonância magnética para avaliação de sobrecarga de ferro começou a ser feita nos pacientes talassêmicos e com hemosiderose primária para avaliar essa sobrecarga. Então, pareou em relação à biópsia e começou a usar ela por ela ser menos invasiva. Então, eu mostro essa revisão para vocês que desde 2012 a gente tem trabalho com doentes renais crônicos em diálise com avaliação de ressonância de sobrecarga de ferro. E olha que interessante, eles têm, em média, o critério de inclusão foi uma ferritina acima de 100, uma ferritina acima de 200. Um, que foi o do GOT em 2012, usou ferritina acima de 1000, mas a maior parte com ferritinas baixas, durante provavelmente muito tempo. E o que que ele observou? Ele observou em cerca de mais de 50% em todos os trabalhos a sobrecarga de ferro no fígado. Então, o que começo a entender? Que, de fato, essa sobrecarga, com o passar dos tempos, com a ferritina estando cada vez mais elevada, ela vai se acumulando, sim, no fígado. E aí, a gente vem e começa a observar aquela discrepância paradoxal que o Ali viu em 82, parece que hoje está mudando. Então, esse trabalho de 2022, ele me mostra o quê? Ele me mostra uma presença proporcional de sobrecarga de ferro no fígado e sobrecarga de ferro na medula. Então, parece, o que que acontece? Que agora, depois do uso da eritropoetina, eu tenho um aumento na sobrecarga de medula. Então, esse estudo foi um estudo pós-mortem. Um ano depois, o o Rostock fez esse estudo em pacientes em diálise, onde ele pegou pacientes com média de ferritina de 173 e viram que 68% desses pacientes que tinham 173 de ferritina de média tinham uma sobrecarga de ferro média e moderada a grave 257. Então, o que que a gente começa a ver? É importante que a gente tenha um valor de ferritina, só que a gente não está olhando para quê? Para sobrecarga nos órgãos. Então, a primeira coisa que a gente começa a ver, a ressonância ela pode ser usada para uma avaliação de depósito de ferro em medula? Pode. Então, aqui a gente viu essa relação, no estudo de 2022 que eu mostrei para vocês, também a gente viu essa relação. Então, a ressonância começa a me dar o seguinte parâmetro. Se o paciente provavelmente tem intoxicação, sobrecarga no fígado,
ele provavelmente vai ter na medula, e isso é diretamente relacionado com o valor de ferritina que ele tem. Então, valores muito baixos também podem levar a uma sobrecarga. E aí foi o que a Melanie falou, não precisaria fazer uma outra biópsia. Então, se eu tivesse uma ressonância desse paciente logo antes do tratamento do desferal, eu conseguiria acompanhar ela e ver a evolução dessa sobrecarga, tanto em medula, quanto em fígado, quanto no valor de ferritina. E aí, o que que a gente fez na tese, só para mostrar o resultado lá da tese? A gente fez a ressonância de fígado, a gente fez a ressonância de medula óssea e a gente fez a biópsia óssea. Então a gente viu a relação, a correlação entre a ferritina e a sobrecarga na medula, visto pela ressonância, e a sobrecarga na medula, visto pela biópsia óssea. Então a gente fez a contagem das células dentro da medula óssea, dentro da biópsia óssea, e tem uma correlação. Além disso, a gente fez uma correlação do resultado da ressonância com, que é na letra D, com a quantidade de células. Então, o que que isso me disse? Que eu posso fazer uma ressonância no R2 estrela da água ou do T2 estrela, que é o marcador de sobrecarga de ferro, e eu vou ter um parâmetro de quantidade de célula dentro da medula. Então, a gente mostrou ainda também o quê? Que eu posso usar ressonância sim, e que eu tenho uma relação de sobrecarga hepática com sobrecarga de medula, que esse osso também está sendo depositado. Então, aquela discrepância paradoxal parece que está mudando, parece que a gente está tendo uma sobrecarga nos dois locais. E aí a grande pergunta, que eu acho que é a pergunta-chave da discussão de hoje, é qual é o efeito desse ferro no tecido ósseo? O que que esse ferro vai fazer em relação à doença mineral óssea e à mineralização, remodelação e turno? Então, primeiro, ele age no FGF23. Ele age de uma maneira antagônica. Por quê? Na deficiência de ferro, eu tenho uma estimulação da produção de FGF23 pela inflamação e pela deficiência de ferro. Qual é a questão? Esse FGF23 é clivado. Então, eu tenho uma predominância de FGF23 C-terminal. Isso é, a sua fração não ativa. Agora, se eu começo a usar um tipo de ferro chamado carboximaltose, que é o ferro inject, o que que acontece? Esse paciente inibe essa clivagem. Então, na deficiência de ferro ou na inflamação, eu aumento a fração C-terminal, e o uso da carboximaltose, eu aumento a fração intacta. Então, o que que eu tenho que levar no dia de hoje pensando em sobrecarga de ferro? Que a sobrecarga de ferro por pacientes que usam ferro inject, eles ainda têm um outro agravante, porque eles vão estimular o FGF23 intacto e toda a repercussão do FGF dentro do osso. Então, isso é outra coisa. Então, ele tem sobrecarga de ferro? Tem. Qual foi o tipo de ferro? Essa é uma pergunta que tem que ser inicial na avaliação desse paciente com sobrecarga. A segunda, aqui é só confirmando, então, se eu aumento o FGF23 intacto, eu tenho uma tendência à fosfatúria e eu tenho uma tendência a aumento de PTH. Então, eu vou ter todos os efeitos do aumento do FGF23 se eu estiver usando esse tipo de ferro. Aqui só um estudo mostrando que ele também, com um aumento do FGF23, tem aumento de fração de excreção de fósforo, redução de fósforo sérico, mas principalmente olhando e avaliar, inclusive, se a mudança óssea desse paciente, mudança de PTH, mudança de fosfatase alcalina, não é pela sobrecarga desse tipo de carboximaltose de ferro. A segunda coisa é o próprio efeito do ferro dentro do tecido ósseo. O que que eu tenho nesse tecido? O que que o ferro faz? Então, ele faz uma inibição da formação óssea e uma estimulação da reabsorção óssea. Então, é como se ele inibisse a evolução para chegar em osteoblasto, inibindo fosfatase alcalina, inibindo e estimulando quem? Estimulando o rank. Então, a estimulação do rank faz com que ele tenha uma hiperprodução de osteoclasto. Então, eu predomino uma reabsorção em cima de uma formação, tá? E, além disso, o que que eu tenho que olhar? Eu tenho outras coisas. O aumento do rank L e da OPG levam a esse desbalanço. Então, no tecido ósseo ele tem essa repercussão. Mas nos anos para cá, a gente tem vindo com um questionamento em relação a isso. Nos nossos pacientes, nos pacientes que têm
Doença renal crônica, a gente começa a observar, igual na paciente da biópsia que eu trouxe no início do caso, um volume ósseo normal. Então, esse trabalho viu 176 biópsias em pacientes renais crônicos e observou 64 deles tinham um volume ósseo normal. Eles não tinham osteoporose. Enquanto em ratos camundongos com hemocromatose, eles têm uma predominância de osteoporose. Então, foi aquilo que a Melanie está falando desde o início do nosso caso. Esse paciente evolui com sobrecarga de ferro, evolui com alteração na frente de mineralização. Nesse momento, ele não tem osteoporose. Mas será que ele não vai evoluir? Será que o tempo ainda foi muito curto, enquanto que na hemocromatose eles têm um tempo muito prolongado? Acredito que sim. Acredito que esses pacientes acabariam evoluindo para osteoporose. Mas uma coisa nos últimos anos vem chamando a atenção: a relação da hepcidina. Então, alguns trabalhos em camundongos têm visto que pacientes que têm hepcidina baixa, isso é, eles são nocaute para hepcidina, eles têm uma tendência a ter um menor volume ósseo, tanto em relação. Então, nesse trabalho aqui de 2023, ele fez um nocaute só para hepcidina, e a gente vê uma diferença entre o controle e o camundongo que tem esse nocaute importante. E ele tem um modelo que ele é com deficiência de hepcidina e com sobrecarga de ferro. E a gente vê uma relação também, uma diferença significativa. Em relação aos modelos que ele só fez a sobrecarga de ferro, ele tem um volume ósseo relativamente estável e normal. Então, o grande questionamento é: será que em pacientes como os pacientes da hemocromatose, que tem uma tendência à hepcidina baixa, isso também não contribui para uma evolução mais rápida para a osteoporose, e não só o tempo de uso desse ferro, dessa sobrecarga? Então, aqui um outro trabalho que também mostrou em 2024 essa relação. Então, pacientes com nocaute de pepsidina tinham aumento de ferritina, aumento de Rank-L, aumento de sobrecarga hepática, aumento de sobrecarga na medula óssea em relação aos que não eram nocaute. Então, e aí é o grande questionamento. E o renal crônico? Se a gente for olhar do ponto de vista teórico, o renal crônico, entre aspas, ele está protegido em relação a isso. Porque se eu pensar que a hepcidina tem uma relação com essa evolução para a osteoporose, para a perda de massa óssea grave, o renal crônico tem uma hepcidina sempre muito alta. Então, pode ser que essa seja, eu estou cogitando e criando hipóteses, tá? Pode ser que essa seja um fator protetor a uma evolução mais lenta ou uma evolução não tão semelhante ao paciente que tem uma hemocromatose, por exemplo. E outro exame que a gente poderia usar? Como a Melanie falou, a densitometria ela é muito bem-vinda. O que que a gente tem que olhar nos pacientes que têm sobrecarga de medula, que no caso era a nossa paciente em questão, que normalmente os que têm sobrecarga de medula, como eu mostrei para vocês, eles têm sobrecarga de fígado. E na hora que eu vou fazer densitometria, o fígado está na frente da máquina. Então, pode ser que eu tenha resultados diferentes. Então, esse trabalho aqui de 2021, de 2023, ele me mostra o quê? Ele me mostra um protocolo, onde eu retiro o fígado da minha análise. Para quê? Para que eu consiga ter um viés, não ter um viés dessa análise. Então, eu tenho que pensar sempre nisso. Será que o paciente que tem sobrecarga de medula, ele não tem de fígado também? E na hora que eu faço a densitometria, isso não vai influenciar na minha análise? Então, esse trabalho mostrou um resultado menor em relação do BMD em gramas por centímetros quadrados ao paciente que a gente tirou o fígado. Então, existe sim um fator que pode influenciar nessa análise. E como eu vou tratar esses pacientes? Eu já sei o que ele faz no osso, eu já sei como eu vou investigar. A gente viu a relação da ferritina com a sobrecarga hepática, a gente viu a relação da ferritina com a sobrecarga óssea, mas eu tenho que tratar. Então, se eu olhar essa tabela, a gente vê uma dose elevadíssimo. Então, a desferoxamina, que normalmente o talassêmico usa de 20 a 60 miligramas por quilo por dia subcutâneo, o deferoxirox, que ele usa de 10 a 40 miligramas por quilo, na doença renal crônica, a gente acaba usando a dose que foi analisada a intoxicação por alumínio, de 5 miligramas por quilo por semana.
Então, olha a diferença. Quanto que a desferoxamina eu uso de 20 a 60 miligramas por quilo por dia no talassêmico, no renal crônico eu uso 5 miligramas por quilo por semana. Então, já tem alguns trabalhos mostrando uma dose do Deferarizox de 10 miligramas por quilo, efetivas de caso, tem alguns trabalhos com um N pequeno, em vez de eu usar a dose máxima de 40, eu usar 10 miligramas. Por que que esse é vantajoso? Porque ele é comprimido, então o paciente toma e não tem o incômodo de fazer na diálise, por exemplo, o desferal, ou o talassêmico que acaba fazendo subcutâneo, só que o problema é que ele é muito caro. E aí, o que que a gente viu em relação às perguntas que eu fiz lá no início, questionando, respondendo para vocês? Então, vale a pena fazer algum exame? Vale. Esse paciente ele fez uma ressonância de fígado, tá? Que foi visto uma sobrecarga hepática moderada, tá? E por que que eu achei importante trazer esse dado da ressonância? Porque eu acho que a gente vai para um questionamento que a gente se fez lá no início do caso clínico. Qual foi o questionamento? Que quando a gente fez a segunda biópsia e tinha ferro dentro da trave, eu perguntei para vocês, será que não valeria a pena eu tratar antes? Depois da PTX, fiz a PTX, poderia fazer o tratamento depois, sendo que eu já sabia que tinha a presença de sobrecarga na medula. Eu acho que a ressonância me dá uma luz para esse ponto. Porque se eu tivesse essa ressonância lá em 2019, com sobrecarga hepática presente, mesmo com a presença de sobrecarga na medula, eu acho que já seria um critério de tratamento. Então, eu acho que nesse ponto, a avaliação de sobrecarga hepática, ela vem para complementar o que a gente tem de sobrecarga de biópsia, na sobrecarga de medula. Tá? Então, eu acho que isso encorajaria mais a gente a tratar. Porque quando a gente olha e vê assim, eu tenho uma sobrecarga na medula, ok, mas é muito, é pouco, não está quantificado. A mesma coisa que a Lilian fez no trabalho dela, que ela contou um por um, a gente contou também, a Hannah contou no nosso trabalho, ela contou toda a biópsia, então tudo que tinha na biópsia ela contou, então nossos pacientes tinham 6.000 células coradas, então isso é um número que é até. Agora, a gente vai fazer isso para todo mundo? Não vai. Então, na hora que vem descrito sobrecarga, a presença de ferro na medula, com uma ressonância com uma sobrecarga hepática moderada, eu acho que isso encoraja a gente a pensar em um tratamento precoce, ou um tratamento antes desse diagnóstico propriamente dito. A gente manteve o calcitriol e optou-se, depois da ressonância, com a biópsia com presença de intoxicação de sobrecarga na trave, a gente optou por começar o desferal 5 miligramas por quilo por semana por um ano. E aí eu questiono novamente para a gente responder no final. Será que vai ser o suficiente? O que que a gente tem de dado em relação a esse uso dessa dose de desferal nos pacientes que têm sobrecarga de fé? Então, o que eu mostro para vocês é o dado da tese de doutorado que a gente fez. Então, a gente usou em pacientes que tinham ferritina sempre maior que 1.000, a gente usou o desferal 5 miligramas por quilo por semana por um ano, tá? E a gente viu uma redução de ferritina considerável, tá? O paciente ficou sem uso e o interessante, sem queda dos níveis de hemoglobina. Então, aquela história de eu tirar o ferro, o paciente vai ficar com anemia, eu vou ter que voltar, a gente não viu isso. Segundo, que é importante, a parte óssea, a gente vê uma tendência para um aumento de PTH, mas sem significância. A gente até justifica que o nosso INI não era tão grande. Mas olhem só o FGF-23, que o intacto era de 1.500, um paciente renal crônico, tinha muitas das vezes alteração cálcio-fósforo, a gente baixou para 504. Em relação à sobrecarga, a gente teve efetividade? Teve. Tanto na sobrecarga de fígado, teve queda, quanto a sobrecarga de coluna lombar, a gente teve queda, tanto a sobrecarga de crista ilíaca direita e esquerda, a gente teve queda. Então, a análise da ressonância, ela nos mostrou que eu tive redução dessa sobrecarga com o uso de um ano de desferal, 5 miligramas por quilo por semana. Em relação à quantidade de célula, o que que aconteceu? A gente teve uma redução considerável da quantidade de célula corada na medula em relação do início pré-desferoxamina e pós. Então, eu acho que isso dá uma margem para a gente começar a pensar
no uso dessa medicação, principalmente se o paciente tiver uma associação de sobrecargas, que é o que normalmente a gente vai ver no final daquela discrepância paradoxal que eu falei para vocês no início. Então, acho que essa tabela ela é bem significativa para a gente começar a pensar por que não tratar. Então, o que que valeria a pena? A gente acompanhar, ver o que que é a evolução desse PTH. Se ele abriu, se ele não abriu, se o paciente evoluiu de outra forma, só o fato de eu tirar esse ferro na medula. E aí eu deixo 4 perguntas para a gente finalizar aqui, e para a gente debater. As repercussões ósseas da sobrecarga de ferro na doença renal crônica precisa de tempo. Então, será que eu não estou pegando esses pacientes no início de sobrecarga e aí eles só iriam acontecer as alterações mais comuns vistas nos talassêmicos depois de um tempo maior? Uma coisa que a gente viu é que a gente tem risco de sobrecarga hepática e de medula óssea de acordo com o valor de ferritina. Então, será que esse valor de ferritina que a gente está almejando, de 700, de 800, ele não vai ter o seu perigo também nisso? Não vai ter uma relação com isso? Acredito que a ressonância ela deve, nos locais onde for possível, ser incorporados, já que ele dá um outro parâmetro de sobrecarga, dá uma ajuda, inclusive, na coragem da gente começar a tratar com desferoxamina. E aí eu acho que essa pergunta, eu não sei se eu não consigo responder hoje, tá? Qual é o momento de eu começar o desferal? Será que essa dose é suficiente? Será que um ano é suficiente? Ou será que quem vai me dizer isso, por exemplo, pode ser uma ressonância periódica? E era isso. Muito bem, Luca. Nossa Senhora, você fez, não só o caso seu foi muito ilustrativo, quanto essa revisão foi assim fantástica e ainda com um cunho prático, né? Quer É, dizer, mesmo que a gente não tenha acesso a essas coisas todas de ressonância e tudo, se bem que ressonância hoje está ficando um exame assim que até dá para fazer, né? é. Principalmente quem tem convênio e tudo, espera uns 20 dias para liberar, mas então eu acho que a gente aprendeu bastante, né? E essas perguntas que você fez no final, com certeza elas só vão ser respondidas daqui a um tempo e com a experiência que a gente tiver, né? Exato. Posso falar para você, olha, eu tive um paciente assim, eu tratei 2 anos e não adiantou nada. A dose que eu, então, tratei um ano com essa dose, não adiantou nada, aí eu aumentei a dose e já tive uma resposta melhor. Então, isso é só o tempo e a nossa experiência. Mas o que eu acho muito legal é que descortinou essa história do ferro, né? Que começou com Exato. a Lilian, depois veio quando a gente viu que as biópsias ósseas ainda elas apresentavam um índice de intoxicação por ferro grande e você, com o seu trabalho, fechou. Então, eu acho que daqui para frente, é impossível que a gente olhe alguns níveis de ferritina assim, faz de conta que não viu, né? Não dá para fazer isso mais. E tudo bem que ninguém vai ficar fazendo 2 biópsias, que eu acho muito Exato. complicado, né? O pessoal Mas está dizendo até que uma é difícil, né? Então, uma é imagine difícil. duas. Mas você tem densitometria para fazer, você tem essa ferritina, você tem esses marcadores bioquímicos, você já sabe como fazer diagnóstico de hiperparo ou de qualquer outra patologia, a doença óssea, né? Então, a gente vai se virando com os recursos que Exato. tem. Mas o mais importante é que apareceu o ferro e daqui para frente a gente vai enfrentar o ferro igual o alumínio. Obrigada, viu? Foi muito legal. Nada. Parabéns. Eu preciso só voltar aqui em umas perguntas do chat. Tá. Perguntaram sobre a tetraciclina, né, a marcação da tetraciclina. Eu já deixei escrito lá no chat como é que é a dose, como é que a gente usa para marcar. Sobre a afinidade óssea do alumínio e do ferro
Eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente tem intoxicação por ferro, o desferal inicialmente foi descrito como o tratamento da intoxicação por ferro, né? É, Então, a afinidade pelo ferro é maior do que pelo alumínio. E quando a gente faz o tratamento, a gente vai primeiro imaginar que vai sair o ferro e depois vai sair o alumínio. Agora, isso frente ao cálcio, eu não entendi muito bem essa pergunta da afinidade óssea do alumínio e do ferro versus o cálcio. Isso eu não entendi, não consigo entender. Se puder escrever de novo aí, a gente volta. Perguntaram se no caso haveria calcificação óssea. Chegou a ver, não, não pesquisar tinha. calcificação óssea. Não tinha. Raio-X, a gente fez o adragão, fez o Calpila, não tinha nada, não. A gente não fez tomografia de coronária, mas a parte de raio-x, a princípio, não tinha. Tá. Uma outra pergunta. Pensando que há um bloqueio na formação da formação óssea, qual seria o mecanismo dessa hipocalcemia, né? Pensando que há um bloqueio na formação óssea e não há mobilização de cálcio sérico para o esqueleto. A hipocalcemia não poderia ter sido o motivo da ida do ferro, do cátion, para frente de mineralização? Eu acho Eu acho que é o inverso, Luca né? que é o responder. inverso, Eu exato, acho que é o inverso. Porque, assim, exatamente por... se Pode a gente falar, olhar Lu. na cronologia, ela não evoluiu, ela evoluiu depois de 3 anos. Então é como se esse ferro estivesse tomando o lugar dele para que a gente não conseguisse ter uma remodelação adequada. E aí o cálcio começou a cair depois. Eu, pelo menos, vi dessa forma, né? Até Uhum. porque ela não foi assim, uma ferritina que subiu do dia para a noite, e aí, a partir daí, ela começou. Não, ela vinha com níveis de ferritina já 6, 7, 8 anos, bastante elevados. Então, eu acredito que tenha sido o inverso. Pelo menos eu acho, né? É. E por último, aqui, aquela luta que a gente fala, né, sempre, em toda reunião de DMO-DRC, em relação às dificuldades da PTX, em relação às dificuldades da biópsia óssea. Né, sobre a biópsia óssea, acredito até que a gente tem 4 centros, né, que faz a biópsia óssea, Que lê. que lê a biópsia para quem quiser mandar. Então, tem a Unifesp, tem ali a doutora Wanda no HC, tem Tem o o Felipe. Felipe Felipe lá em E o Curitiba, Rodrigo, né? e né? o Rodrigo Rodrigo em na Campo. Unicamp. Então, a gente consegue ler a biópsia óssea nesses lugares. Agora, sobre a PTX, realmente é um complicado, né? A gente aqui em São Paulo perdeu a chance O de Brigadeiro, né? continuar fazendo no Brigadeiro. Estamos tentando, não é toda reunião que eu consigo falar com alguém, eu vou lá, eu tento, né? Só falta eu virar para tudo quanto é governante, político, e falar, pelo amor de Deus, olhem para a gente. Mas, assim, o pessoal da cabeça e pescoço também está muito em cima, né? A sociedade de cabeça e pescoço também está se agilizando para poder estimular ainda mais o debate sobre isso, para a gente poder tentar, dessa forma, ter mais verba. A questão vem de verba, vem de local adequado para a gente poder fazer, né? E quando a gente tem o local, a gente não tem a verba. Quando, né? Aí ter a verba só é mais difícil ainda. Mas não é falta de mobilização, a gente chora junto, tá? Não é uma coisa que tá sendo deixada por aí, não. A gente tem visto isso bastante, principalmente junto com o pessoal da CCP. Só complementando, Lilian, é assim, como eu consegui aqui? Na verdade, eu fui na secretaria, bateram a porta, e assim, falaram que não tinham interesse, e a gente acabou conseguindo aqui porque eu conversei com os cirurgiões de cabeça e pescoço para que fosse uma tese de mestrado. Então, assim, olha, vamos fazer uma tese de mestrado, vamos virar uma referência, ninguém faz aqui no estado. Então, assim, eu não quero que ele faça só isso, essa foi a minha conversa. Eu quero que seja incorporado dentro das atividades dele dentro do hospital. Então, se tu me der uma vaga por mês para eu mandar um paciente nosso para ser acompanhado, em algum momento esse paciente vai chegar e vai chegar a vez dele de operar. Então, foi assim que eu consegui. E os meninos pegaram gosto, acho que a gente deve começar a fazer 2 por mês e assim indo, mas foi tentando não mudar o padrão, assim, não é para fazer só isso, tem muito, daria para fazer só isso, mas eu acho que tentar convencer, assim, olha, me dá uma vaga por mês no teu ambulatório para eu mandar um paciente. Eu acho que é o primeiro passo. Ótimo.
A Aline Pichoni levantou a mão. Aline, você queria alguma pergunta? Oi, Leandro. Não, na verdade, a minha dúvida é em relação à hipocalcemia, Ah, pensando que essa paciente fez uma paratiroidectomia e evoluiu com fome óssea. Então, o esperado, de fato, era a hipocalcemia, considerando que ela está fazendo uma reposição adequada com carbonato de cálcio, com calcitriol, eu esperaria que essa calcemia, conforme fosse melhorando a fome óssea, também fosse ficando mais equilibrado, digamos assim. Uma vez que eu tenho ferro ali naquela frente de mineralização, ou seja, não vai acontecer a mineralização, então eu não vou manejar o ferro desculpa, o cálcio que está circulando no sangue para dentro do osso. Então eu não esperaria a hipocalcemia. É esse mecanismo que eu não entendi do motivo da hipocalcemia. E aí, pensando que talvez essa paciente não fizesse a reposição de cálcio de forma adequada, a própria hipocalcemia, como não tem ali o cátion para fazer a mineralização de forma adequada, pegou o ferro no lugar que estava ali disponível na medula óssea, e aí sim foi o motivo da deposição daquele ferro que estava na medula na frente de mineralização. Essa é a minha dúvida. Eu posso falar? Eu não sei, assim, esse mecanismo fisiopatológico que você descreveu, eu não tenho opinião sobre ele, não. Mas o que eu gostaria só de acrescentar é que muitas vezes a gente tem uma fome óssea que não dá para explicar, não dá para argumentar, mas que ela perpetua. Para você ter ideia, a gente tem um paciente lá no HC, ele chama Marcos Espósito. Eu sei o nome dele porque todo mundo conhece esse caso, né? E ele já tem, no mínimo, uns 6, 7 anos de PTX e ele tem uma fome óssea até hoje, tá? E não é porque o PTH dele ele tem um hipopara importante, não. Porque ele faz uma fome, até hoje o cálcio dele é muito baixo, ele tem que tomar um monte de calcitriol, um monte de carbonato de cálcio, e a gente não consegue explicar por quê. Então, não sei. Agora, essa questão do cálcio do ferro está substituindo o cálcio e tudo, eu honestamente eu nunca li nada assim que justificasse isso. Eu não sei se o ferro assumiria o papel de cálcio na geração do cristal de hidroxiapatita, né? Eu tenho a impressão que não. Não sei. Por ser um cátion, mas também não me recordo de ter visto nada que pudesse Não. mostrar isso. Não sei o Lucas aí que está mexendo não. com ferro. Talvez seja justificado, por isso que eu perguntei para o Lucas, né? Não, mas não ia justificar tudo, não, mas parcialmente por uma vitamina D muito baixa, sabe? Sim, Que essa sobrecarga de cálcio, ela provoca isso mesmo, né? Então, a vitamina D está sempre baixa. E é claro que a vitamina D estando baixa, pelo menos em algum momento desse caso aí, justificaria o fósforo mais baixo, o cálcio mais baixo, né? Mas também a gente não tem essa resposta. E doença óssea, eu acho que é isso daí. A gente nunca tem um paciente exatamente igual ao outro, né? Eu, por exemplo, fiz agora, uns 2 meses atrás, uma biópsia de uma paciente que clinicamente, bioquimicamente, ela tinha uma hiperpara e a biópsia veio como uma doença dinâmica e uma osteoporose assim acentuada. Eu quase caí dura e sentada, né? E briguei com o paciente porque ela não leu o livro e me fez passar essa vergonha lá com a Wanda. Mas doença óssea é isso, é por isso que a gente precisa realmente estimular a biópsia, né? Que no seu caso foram até 2, né? é. Usando um pouco desse gancho da Melanie, teve uma pergunta no chat durante a aula.
Tem alguém perguntando a respeito da dificuldade da biópsia óssea. O mundo inteiro criticou o Brasil, a Espanha, enfim, alguns países que faziam mais biópsia porque faziam muita biópsia. Hoje as coisas estão mudando, né? Eles estão correndo atrás, a Europa está correndo atrás. Então, só para alertar o pessoal, no Congresso de Salvador agora, no curso pré-congresso, vai ter um curso só sobre biópsia óssea. Como fazer ela, inclusive fazer biópsia em tempo real lá, como interpretar, como, enfim, qual é o benefício, tudo a respeito da biópsia. E o que a Mel está falando, a gente precisa muito de difundir isso, as pessoas precisam começar a olhar para a doença óssea. E a biópsia não é uma coisa difícil, ela não custa nada. A Wanda não cobra, o Aloysio não cobra, o Felipe não cobra, o Rodrigo não cobra, ninguém cobra. Eu não cobro nada para ensinar. Exatamente. Se pagar minha passagem, eu vou aonde a pessoa quiser para ensinar, sabe? Exatamente. Então, nossa, pensando bem, nosso departamento de doença óssea, ele é muito prestativo para o público, né? Isso é verdade, o pessoal é bem disposto, sim. Então, se quem está ouvindo aí tiver dificuldade, eu tenho um filme, inclusive, de biópsia óssea que a gente fez, que pode mostrar como É. fazer ela. Se vocês quiserem, o meu telefone ficou no chat, aí eu mando para vocês. E como a Melanie falou, o departamento todo está disponível. Se alguém quiser começar a fazer, entra em contato, a gente organiza para vocês comprarem o kit. Infelizmente, no Brasil, só tem um lugar que faz, que é a oficina de precisão do HC em Ribeirão, mas não é caro, R$ 1.500 você compra o material, não é difícil. E eu tenho também, como a Melanie, como várias pessoas, viajado e mostrado para as pessoas como fazer. E realmente não tem grandes problemas. Eu prefiro uma biópsia de osso que de rim, é muito menos problemática. Nossa, de rim eu nem sei fazer. Certo, gente? Lucas, você que termina a coisa para nós aí hoje. Não, eu queria agradecer o convite, né? Foi excelente. Eu acho que discutir um assunto desse que eu gosto, que tive prazer em estudar, e com vocês, né? O senhor, onde eu fiz residência, a Lilian, a Melanie. Então, eu queria agradecer. Obrigado pelo convite. Eu estou à disposição para qualquer outra oportunidade. Só podem contar comigo. A Mel e a Lilian, a gente só tem que agradecer, porque elas estão sempre junto com a gente aí, né? As ordens. Ah, sempre uma É, delícia. e só para Lilian, como diz aqui em Minas, nós é oferecida, né? Nós é, com certeza. só dando um Ó, spoiler, o mês beijo que para vocês, só viu? dando um spoiler, no mês que vem a próxima discussão é sobre alumínio. Então, Tá bom, continuando os metais, tá bom? Boa tá. noite, gente. Boa noite a todos. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado. Boa Tchau, noite. até mais.